Bem-vindos, pessoal. Estamos aqui no Space Bar, podcast da Aventuros sobre tecnologia. Eu me chamo Antônio e junto de mim temos o João. Olá pessoal, eu sou o João Anunciação, sou desenvolvedor aqui no Venturos há alguns anos e juntos eu e o Antônio a gente apresenta o Space Bar e hoje a gente vai dar boas-vindas aos nossos convidados, primeiramente a Juliana. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Juliana, eu sou designer júnior no Venturos, completando um ano este mês. E além da Juliana, temos também o Lúcio hoje. Olá pessoal, meu nome é Lúcio Duarte, eu sou Agile Leader aqui no Venturos e junto com a Juliana essa semana fazemos um ano de casa, né? Bem, estamos aqui hoje então para tratar de um tema que é a migração de carreira, né? Os dois são pessoas que migraram de carreira aqui dentro da Aventuros, por isso eles foram convidados a conversar com a gente. Então, assim, no primeiro momento, eu gostaria que vocês dois falassem um pouco sobre o passado de vocês, a carreira antes de vocês começarem a trabalhar com o que vocês estão trabalhando atualmente. Por favor. Eu estou na área do design, recentemente, mas eu atuei praticamente em torno de 10 anos na área administrativa, né? Sou formada em administração de empresas, já cheguei a me aventurar em outros cursos, mas a graduação mesmo que eu concluí e que eu foquei basicamente toda a minha carreira na área administrativa. Já passei por inúmeros setores, desde empresas multinacionais a empresas de família. Então, a minha experiência se retrata realmente bem sólida na área administrativa. Eu também, por incrível que pareça, sou formado em administração de empresas. Eu tenho uma pós em gestão de pessoas e eu gostava muito dessa área, né? Gosto muito dessa área de pessoas e então eu sempre trabalhei um pouco com esse perfil dentro da empresa que eu estava. Eu estava 7 anos numa empresa multinacional também, na área de treinamento e desenvolvimento de lideranças, e aí era Brasil e América Latina, então tinha que viajar muito pela América Latina, ia para a Europa na matriz pegar alguns conteúdos, então eu fui moldando a minha carreira para essa área de pessoas, né? E já tive experiência assim com diferentes tipos de público, né? Desde o chão de fábrica até CEO, passando por analistas e supervisores. Esse é um pouquinho do que eu fazia, tá? Legal, legal. Primeiramente, parabéns por um ano de empresa, parece que foi ontem que vocês entraram no Venturos, passou um ano já. Como que foi esse momento para vocês que vocês pensaram em mudar de área? Foi algo assim repentino, veio à cabeça e, nossa, quero mudar amanhã? Ou foi algo, aquela sementinha que já estava ali há muito tempo, pensando, até chegar um momento que... Qual foi o primeiro momento que vocês identificaram essa vontade de mudar de área? Eu vinha de um momento de carreira que estava um pouco estagnado, né? Quando você vê um pouco o mercado de educação, seja ele corporativo ou não, as pessoas não veem isso muito como um investimento, né? Vê mais como um gasto. E nessa área eu não via... Você não sente que o outro lado está aproveitando, você acaba sentindo que você está fazendo não tem um objetivo, um porquê. Então eu comecei a ficar um pouco desgostoso com o meu momento atual, né? E o momento da empresa, assim, do mercado, o cenário como um todo, também não estava legal. Então eu não estava vendo grandes perspectivas. E aí eu comecei a matutar, eu falei, nossa, eu preciso fazer algo diferente, né? Eu preciso me reinventar. Aqui dentro, não tô vendo um cenário, não tô vendo uma saída para isso, né? Então eu comecei a pesquisar um pouco sobre o mercado. E a minha esposa, ela trabalha, né, nesse ambiente de tecnologia. Ela estava numa empresa de tecnologia aqui da região de Campinas, e ela falava para mim, ela falava, pô, o mercado tá super aquecido. Ó, fulano recebeu proposta para não sei o quê, fulano recebeu proposta não sei para onde. E aquilo lá foi me alimentando, né? Eu falei, putz, tá aí um canal legal. Porque eu sempre gostei, né, de tecnologia, sempre fui criado à base do videogame e computador, né? Então, para mim, era algo tranquilo, bem fácil de aprender, né? Então, naquele momento, e culminou exatamente com o início da pandemia, né? E, de repente, meu trabalho que já não tinha um futuro, um crescimento claro. Naquele momento, com a pandemia, deu aquela estagnada que eu falei, nossa,
é agora que eu vou ter a chance para estudar, me desenvolver e mudar de carreira lá na frente. É assim que deu, foi a fagulha, né, que deu início para mim. A pandemia meio que serviu aquela gota d'água ali pra dar uma mexida, né? Exato. Foi algo ruim, mas a gente conseguiu tirar algo bom aí nesse prisma, né, nesse prisma. Aham, legal. Conta pra gente um pouco da sua parte, Ju. No meu caso, não foi tão diferente assim com o do Lúcio, né? Principalmente da gente vir aí de formação igual, tudo mais. Mas ao longo assim das minhas experiências na área administrativa, eu tinha um pouco dessa mesma impressão do Lúcio, né? De que acaba sendo uma área às vezes um pouco saturada, muitos profissionais se formando, mas ao mesmo tempo qual que é essa capacitação, né? E a exigência do mercado, né? Mas uma oferta muito menor em relação ao salário, e isso acabava me gerando muita frustração, porque eu, como uma profissional que já tinha contato com outras línguas, e questão assim, fazendo a faculdade, isso assim, era o mínimo do mínimo para estar no mercado, né? E aí a gente tenta buscar muita concorrência e a oferta, então isso começou a me desgastar, porque a gente precisa, né, viver e movimentar a nossa vida, né? Então, eu fui pensando e a minha relação com o design, né, era o curso que eu almejava desde do colegial, ensino médio, mas acabei desvirtuando desse caminho porque acabou sendo minha prioridade trabalhar e conquistar uma independência, né? Então, a área administrativa, eu sou muito grata, eu sempre gostei de trabalhar nessa área, de lidar com pessoas, tudo mais. Ela foi uma porta na minha vida para o meu objetivo de 10, 15 anos atrás, que era independência, né? E isso eu consegui conquistar. Mas aí os anos foram passando e eu acabei ficando desempregada em alguns períodos e era extremamente frustrante o momento da entrevista. E assim, infelizmente eu já sofri um certo tipo de preconceito pelo meu estilo, né? Seja o cabelo colorido ou ter um piercing, alguma coisa assim. Essa área, infelizmente, eu espero que esteja mudando, que isso esteja refletindo nas outras gerações, né? Mas eu sofri muito com isso, né? Eu sempre tive que me moldar para caber em certos lugares, né? E isso sempre me incomodou, porque eu não posso ser o mesmo, então que tipo de profissional que eu vou ser? Isso sempre teve esse questionamento na minha vida. E um marco muito grande foi a pandemia, né? Porque eu já tinha me formado em administração, passei por um desemprego, né? Um período parada, e aí eu arrumei um trabalho. E infelizmente também nesse trabalho passei por muitos apertos assim, e aí veio a pandemia, a empresa não estava estruturada na época para se adaptar com isso, né? E eu acabei tendo uns momentos bem turbulentos assim na minha carreira, e essa que foi a gota d'água, né? A questão da pandemia juntou esse descontentamento que eu estava vivendo em relação à saúde mental, tudo mais, e foi quando eu pedi demissão desse lugar. E a primeira coisa que eu fiz foi sentar e parar. O que que eu gosto? O que que eu quero? Eu comecei a ver cursos relacionados a design, né? E me inscrevi na faculdade e comecei. E a puxada que deu em relação a ser na área de tecnologia, né? Por que eu não ser uma designer que trabalha numa agência, publicidade, o que seja? Foi o contato realmente com amigos, conhecidos na área da tecnologia, né? Porque uma outra empresa minha que eu trabalhei era da área de tecnologia, apesar de eu estar como parte técnica administrativa. Então, isso que foi fomentando, né? Eu ter contatos com outros profissionais da área e ver que era possível usar minha bagagem, somar com uma nova e conseguir fazer essa migração. Isso que me deu uma segurança, né? E a curiosidade de falar, meu, eu acho que é isso mesmo que eu quero, vou trabalhar com o que eu gosto, um desejo desde do ensino médio, né? E foi basicamente isso que aconteceu no meu momento aí de raciocínios, né? Obrigado por compartilhar, Ju. Eu gostaria também de compartilhar que, na verdade, assim, eu também migrei de carreira, né? Na verdade, eu advogava antes de entrar na faculdade de design e começar a ser designer. E aí também, de certa forma, eu me desanimei, não me sentia valorizado e resolvi migrar e fazer a faculdade de design, era algo que me animava. Na época eu queria fazer jogos e acabei entrando na faculdade de design com foco em mídia digital, com a promessa de fazer jogos. Fiz jogos, mas hoje não é meu foco, é mais meu hobby, né? Mas algo que eu acho engraçado, de certa forma, é porque quando eu me formei, né, então eu estava com
29, quase 30 anos, alguns amigos meus viram eu já pegando alguns cargos, teoricamente até num nível mais baixo do que eles estavam, considerando assim, que eles também fizeram direito, então eles já estavam numa senioridade avançada, mas mesmo assim eu estava recebendo melhor do que eles e estava mais feliz do que eles também com o que eu estava fazendo. E alguns deles tinham gostos até parecidos que os meus. E eles falavam, eu penso em fazer a faculdade de design, ou então fazer algo, ciência da computação, algo do tipo. Mas eu tenho medo porque eu tô com 30 anos e quando eu for me formar eu vou estar com 35, eu vou estar com 36. Ou então quando eu for fazer algum curso, talvez eu esteja com 32, eu vou estar mais velho. E eles tinham esse medo de perder tempo. E eu lembro que eu sempre falava para eles, mas assim, se você não fizer isso, daqui a 5 anos, de qualquer forma, você vai estar com 35 anos. E vai estar triste, vai estar ganhando mal ainda também e infeliz, sem gostar do que você faz. Considerando assim que a única pessoa jovem aqui é a Ju, como vocês se sentem em relação a isso? Como foi o sentimento de vocês nesse momento de imigração? Vocês tiveram algum tipo de pensamento desse ou não? Nossa Senhora. A gente sofre um pouco a pressão da sociedade de seguir aquele plano perfeito, né? Você tem que terminar o ensino médio, você tem que escolher sua carreira e seguir nela ad eterno até o fim da sua vida, né? No momento que eu decidi que eu ia largar meu emprego de CLT, que eu já estava quase 7 anos lá, era uma empresa renomada, né? Que todo mundo batia no peito e falava, caramba, que empresa legal, o produto é muito show. A hora que eu falei que eu ia sair, me chamaram de louco. Falaram, pô, você é louco? Nossa. Ou outros falando, pô, que corajoso. Queria ser como você. Em casa, não preciso nem falar, né, que meu pai saiu do ramo tradicional da medicina e ele falou assim, não, você não vem com isso, eu não quero nem saber. Então foi um pouquinho difícil essa pressão, né? Mas eu já tinha decidido isso. E o mais importante de tudo foi que eu tive um apoio, assim, 100% do tempo da minha esposa, que ela falou assim, vamos fazer isso. Eu não aguento mais ver você triste no seu trabalho, chateado, você tá exausto, parece cansado. Muda. A gente se planeja financeiramente para o período que você conseguir a sua bolsa de estágio, a gente ter esse tempo, assim, para o seu desenvolvimento mesmo, né? E foi isso que a gente fez, e isso daí foi muito bom para mim, sabe? Eu ainda converso com pessoas da minha empresa anterior e o engraçado é que, assim, continuo na mesma coisa, mesmo nível, o ambiente tá igual, nada mudou, os planos da empresa continuam os mesmos, né? E eu aqui já passei de estagiário, a gente foi efetivado, vai fazer 1 ano, eu passei por vários projetos, outra dinâmica, né? Outro ambiente, outro tipo de empresa, né? E aí, tô feliz, tô tranquilo, e o pessoal agora começa a tá gostando de ver, e minha esposa realmente também fala para mim, pô, legal, cara, olho para você agora, conversando, fazendo reunião, e pro Lúcio, que era 1 ano atrás, 2 pessoas totalmente diferentes. E bom que você seguiu o que você quis fazer, né? O que você gosta de fazer, o que você está desenvolvendo para fazer. Eu não sei aonde tá aí, que eu sou jovem, porque é só de imagens, tá, gente? Que é uma jovem senhora, né, na casa dos 30. Então, é sobre isso e tá tudo bem. Mas eu tive, acho que essas mesmas sensações aí, momentos do Lúcio, né? Para mim, a questão fatoridade, né? Eu já considerei exatamente por causa desse plano perfeito que traçam, né? De você se formar no ensino médio, no colégio, com 17, 18 anos, e aí você já engata a faculdade. Eu fiquei assim, caraca, hein? Como é que vai ser? Então, mas esse processo de descoberta, se alguém perguntasse, você faria diferente? Não. Realmente as coisas aconteceram do jeitinho que elas deveriam, e eu acho que o primordial de tudo isso é o apoio, né? Porque muita gente vai falar que você não deveria, que você não tem idade para isso, vão questionar a sua estabilidade financeira, emocional, tudo para falar, eu não teria coragem, mas tá bom, isso diz sobre o seu limite, não sobre o meu. Vou lá e vou buscar o que eu quero, né? E deu certo, deu, beleza. Quando eu consegui, né, entrar no processo de estágio, né, e veio a aprovação,
Assim, foi um dos momentos mais incríveis de toda a minha vida, que eu não senti em outros momentos de ter entrado em outras empresas, né? Então, eu vi que eu estava realmente no caminho certo quando eu consegui um estágio, que para alguns podem ser algo tão assim, nossa, mas um estágio para ganhar X, Y, que seja. Mas tá, eu me organizei junto com a minha família, com as pessoas, assim, que estão em volta de mim, e falar, é isso, vai dar certo, vai funcionar, né? Então, eu acho que além de você ter esse objetivo muito claro, saber que você está fazendo isso por você, porque você está cansado, ver daquele jeito, seja a mesmice, a rotina de como está uma empresa, dos valores não baterem com o seu, e aí você tem um suporte, mesmo que seja de uma pessoa, mas se essa pessoa é a que faz sentido para você e ela tá lá te apoiando, direcionando tudo mais, isso ajuda muito, mas sempre, né, você se priorizando e tendo seus objetivos claros, né? Mas em alguns momentos realmente eu cheguei a questionar, meu, eu tô fazendo isso certo, vai vingar? E o meu pensamento sempre foi, eu tô plantando, eu vou cuidar da sementinha, tudo, e assim, eu vejo que agora realmente só floresce, né? Depois da efetivação, virou o ano, né? Entramos em 2022. Essa semana aí vamos completar um ano de empresa e tenho certeza assim, que o Lúcio compartilha do meu sentimento, que é quanta coisa que aconteceu nesse ano que talvez não tenha acontecido em toda a nossa carreira, né? Antes da gente entrar nessas áreas, né? E isso que eu falo. Então, eu acho que é o melhor sinal de que tá dando certo. É nisso que eu me apego. E demais, gente, ouvir essas histórias, e também porque eu vivenciei um pouco disso dentro de casa com a transição de carreira que a minha esposa fez. É, eu acho que o que você falou, Juliana, tem muito um conteúdo muito sábio, uma maturidade, uma coisa quando você fala que você não mudaria as coisas como elas foram, como elas aconteceram, né? Porque se você tivesse já começado isso desde o início lá atrás, nessa área, você não seria quem você é hoje, que é o mais importante, com a sabedoria que você tem hoje. E eu acho que o valor que você dá hoje na carreira que você está seguindo é diferente de uma pessoa que começa lá atrás. Então, esses movimentos de carreira que acontecem em algum momento da vida, elas vêm através de um propósito, de um movimento mais forte que quebra realmente esse paradigma da sociedade de criar uma linha reta, né, naquela coisa de carreira, de sair do ensino médio e tomar um caminho e não mudar ele nunca. E às vezes essa pressão é tão forte, né, da sociedade que acaba que nós mesmos a gente acaba se questionando. Parece que de tanto as pessoas falarem, às vezes a gente mesmo começa a acreditar nas pessoas. Então, eu vivenciei um pouco com a minha esposa. Eu brinco que eu que demiti ela do último emprego dela. Realmente falei para ela, não, você vai sair do seu emprego, você não vai mais. Que não dava, ela estava totalmente estressada, é, se sentindo mal. Eu ajudei ela a se organizar com esse processo para migrar para uma outra área, uma área que realmente era a área que inspirava ela, que ela queria trabalhar. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho de como que foi esse processo. Para quem quer migrar de área, como que é? Baseado na experiência que vocês tiveram, em termos práticos mesmo. Posso contar da minha experiência como foi, ela até um pouco engraçada, né? Porque quando começou a pandemia, eu decidi que eu ia partir para tecnologia. Eu fiz aquilo que todo mundo brinca, mas realmente faz, né? Eu fui no Google e escrevi linguagens de programação mais fáceis de aprender. Aí apareceu aquela lista padrão, né? Python, JavaScript. Aí eu olhei e falei, pô, eu vou conseguir com Python, né? Python é interessante. E aí comecei a ver um monte de curso. Naquela época minha esposa tinha acesso à Udemy da empresa, então eu comecei a pegar curso da Udemy e vai no YouTube. Falei, putz, eu vou fazer joguinho, né? Aí comecei a pegar uns tutoriais, fui lá, repliquei, fiz 2 joguinhos, um de um arcade de carrinho e outro de futebol estilo ping-pong. Só que a certo ponto eu olhava para aqueles códigos e eu falava, tá, mas por que isso faz isso? Por que aquilo faz aquilo? Porque eu sabia replicar, né? Eu sabia olhar, assistir o vídeo no YouTube, ver a explicação e replicar aqui. Funcionava, né? E eu ia mexendo, eu mexia
uma linha, quebrava, aí eu refazia, mexia outra, só que eu não sabia por quê, né? E aí eu comentei com a minha esposa, eu falei, nossa, eu preciso saber por quê, né? Tá me faltando o quê? Me falta a lógica, me falta a base, né, da programação. E aí eu decidi que eu ia fazer uma graduação e me inscrevi no curso de análise e desenvolvimento de sistemas em agosto de 2020. Comecei a estudar, foi ali 6 meses de curso básico, né, aprendendo uma coisa ou outra, continuei estudando, né, por conta na Udemy. Chegou num ponto que eu falei, nossa, eu sou uma pessoa que eu aprendo muito fazendo, então eu falei assim, só esses projetos fictícios, esses exercícios e a faculdade ainda não tá me dando uma base, né? Eu preciso de algo mais. E foi aí que eu decidi que eu ia procurar um estágio, né? E aí eu saí procurando estágio. Minha esposa falou, pô, bacana, vai lá, você aprende assim, vamos lá. E volta naquele papo lá que eu comentei mais cedo, né? Veio esse apoio de vai procurar, a gente se planeja, se der certo, beleza. E comecei a procurar, né? Então, eu aliei, enquanto eu trabalhava no meu emprego anterior, eu pós-horário, pós-expediente, eu estudava por conta. Eu tinha o curso da faculdade, que eu peguei uma faculdade EAD para casar com o meu trabalho na época. Eu assistia curso no YouTube, eu via curso na Udemy, eu lia fórum, eu participava de evento, de meetup. Eu gosto um pouco de produto, eu vou participar do evento tal. Então eu comecei a entrar nesse meio, né? Aí eu pulei de cabeça. Comecei a conversar com pessoas, aumentar minha rede no LinkedIn, né? Então eu comecei a adicionar, falei, nossa, eu quero ser desenvolvedor. Ia lá no LinkedIn e colocava lá, desenvolvedor. Todo mundo que aparecia lá, eu saía adicionando que nem o louco. Falei, porque eu preciso ver o que a rede está falando, né? Eu preciso entender o que eles estão falando, o que está sendo trend nesse assunto tal, de desenvolvimento back-end, front. Então eu comecei a me antenar. E aí eu encontrei ali o estágio do Venturas, que eu acho que era o último que estava aberto no ano de 2020. Eu apliquei por aplicar, né? Falei, vamos aplicar, né? E de repente eu comecei a gostar do que eu estava vendo, né? Eu comecei a me identificar com os valores, com a empresa, tinha boas referências, todo mundo que eu perguntava falava, putz, Venturas é uma empresa muito boa, muito bacana. É um ambiente totalmente diferente do que eu estava inserido, né? Então, para mim, seria muito legal. E aí, em janeiro de 2021, veio ali a confirmação, né? Me ligaram falando que eu tinha sido aprovado, eu falei, é agora, né? É agora ou nunca. Foi uma decisão assim de bate e pronto. No dia seguinte, eu fui no meu emprego anterior e falei assim, olha, e aí é um ponto interessante aqui que me ajudou bastante nesse momento, né? Fui falar com o meu gestor na época e falei, olha, eu tô sentindo que eu preciso mudar de áreas e de empresa, não de ramo, né? Conseguir novos desafios. O gestor virou para mim e falou assim, beleza, tô ligando pro RH, você só passa lá e resolve com eles, tá? Faz alguma coisa? Eu falei assim, ué, a gente acha que sempre que a gente nunca vai ser trocado, né? Que eu achei que meu gestor ia falar assim, não, mas você é uma joia rara aqui, né? Fique aqui. Nesse momento que ele falou isso, eu falei, beleza. Eu falei, pô, então tá bom, então agora eu vou cair de cabeça nisso, né? Então, eu falo para quem está querendo mudar de área, pesquise bastante, veja curso, veja meetup, participe de meetup, de como é que fala, de quarentena, de bootcamp, quarentena dev, né, no caso, de bootcamp, vai atrás, né? Leia artigos, converse com pessoas da área para você ter certeza que é isso que você quer, né? Depois que você der o passo para frente, nem olha para trás, só segue andando para frente. Muito interessante. E uma pergunta assim, só aproveitando o gancho antes de passar para a Ju, nesse período de estudo, teve um momento assim que você ficou meio entediado, meio desanimado com os estudos, de sentir que não está progredindo, ou sempre foi gás total? Não, teve um momento que foi também um ponto-chave que eu até esqueci de comentar. Não foi que eu fiquei entediado, né? Foi que
eu tava naquele... Eu via os exercícios, eu replicava, só que eu falava, putz, na prática, sem prática eu não vou aprender. E aí me deu um desespero, que eu falei assim, nossa, será que é isso que eu quero? Eu nunca vou ser bom, né? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi, eu nunca vou ser bom nisso, né? Tem gente que já está aprendendo desenvolvimento, programação, já desde os 17, 16 anos. E eu tô aqui com 30 anos, começando do zero, sabe? O que eu faço hoje, eu sou bom. Eu sei que eu sou, eu dou conta, eu sei por onde começar, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como termina, né? Mas na programação eu tô engatinhando. E isso eu acho que isso começou a me fazer muito mal. Tanto que nesse momento eu falei assim, nossa, eu preciso procurar uma ajuda de um profissional. E aí eu fui atrás de um psicólogo que era focado em carreiras também, para ele me dar um norte. Então eu tive ali umas sessõezinhas entre agosto e dezembro de 2020 para me ajudar a colocar a cabeça no lugar, para ver se era isso que eu queria mesmo, se fazia sentido, né? Para ajudar a trabalhar com aqueles medos que eu tinha. Então, nem tudo foi flores nesses estudos, né? Show de bola, muito bom. Conta pra gente também, Ju, como foi pra você? O processo, ele começou, eu digo assim, não foi só com a faculdade, né? Mais ou menos em 2018, né, conforme eu tinha férias ou, né, alguns momentos aí da minha carreira que eu acabei, né, transicionando de empresa, fiquei algum tempo parada, eram os momentos que, como eu tinha tempo, né, para pensar na vida, né, na questão profissional, eu ficava assim, gente, qual que é o mercado que tá sedento, assim, de profissional, tudo, e como eu tinha mencionado anteriormente, né? Como eu trabalhei em empresas próximas, né, do polo aí tecnológico e tudo mais, em Campinas, então eu via aquilo, eu já conhecia o Venturos, eu já conhecia outras empresas, eu ficava, gente, é essa área, mas o que eu vou fazer? Né? Eu ainda não me tinha dado o estalo em relação ao design e tudo mais. Isso só aconteceu realmente em 2020. Então, lá que eu pensava, gente, eu não sou uma pessoa com um raciocínio lógico muito assim, né? Questão de números, apesar de ter feito administração, não lido bem assim com certos raciocínios, eu não sou tão rápida. Eu sou uma pessoa com um perfil mais analítico, né? E a parte da comunicação, que são minhas skills assim mais fortes. Mas aí eu ficava, o que eu preciso, né? Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi abrir a grade, né, com vários cursos, né, relacionados à área de tecnologia. Então, análise, desenvolvimento de sistema, ciência de dados, foi abrindo todos. E aí, fazendo um catado daquilo, né? E aí, nisso, eu fui caindo em vários sites, conteúdo gratuito, que era a minha prioridade, né? Porque aquilo não tinha certeza do que ia ser a profissão, né? Ai, que cargo que eu almejo dentro de uma empresa de tecnologia. Em paralelo com isso, o que eu tentava também? Mudar de empresa e ir para o setor de tecnologia, mesmo com a formação de administração, né? Mas eu pensei nisso porque eu imaginava que eu já dentro de um lugar da área de tecnologia, eu conseguiria transicionar, né? Então eu tinha meio que esses dois alvos, que era estudar, né? E consumindo conteúdo gratuito e tudo mais para descobrir exatamente qual que seria a profissão para seguir na área de tecnologia, mas ao mesmo tempo, se eu entrar dentro da casinha, né, talvez fique mais fácil de clarificar essas informações. E assim eu fui seguindo, né? Então a minha primeira opção, né, não foi mirar já em UX, nem porque para mim todas as áreas assim, profissões eu tinha que saber programar. E eu ficava pilhada com isso, eu não consigo, eu não tenho habilidade, eu não aprendi isso, então eu sempre me condicionei ao fracasso. Isso foi muito triste, né? Mas eu tentei e eu fiz um pouco do que o Lúcio fez, de pesquisar as linguagens de programação, né? E aí depois eu falei, não, peraí, tem que ir para a lógica primeiro. Então, quando eu defini uma grade de estudo, isso me ajudou bastante, né? Porque eu transicionei primeiro na lógica. Então, primeiro eu comecei a sempre a consumir cursos e conteúdos gratuitos de lógica de programação, e aí eu fui conhecendo as linguagens. E aí a linguagem que eu me adaptei melhor é que eu comecei a desenvolver mais as coisas. Porém, também senti a mesma falta que o Lúcio mencionou. Prática. Como que eu vou praticar isso?
como que eu vou ter a vivência disso, né, no meu dia a dia? Porque ou eu estou fazendo entrevista, ou eu já estou numa empresa e meu tempo tem um limite, né? E eu não conseguia balancear isso. E aí foi gerando um sentimento de frustração, porque tem trabalho, aí tem aquele lado nosso emocional que você não está bem, não está ganhando bem, seja um problema financeiro, que seja. Aí, por outro, você quer arriscar e você não consegue investir, né, para, seja numa faculdade, seja um curso, um bootcamp, algo mais que precise, né, realmente de um valor financeiro. Então, por isso que meu processo começou lá em 2018. E quando eu olhei e falei, tá, o que eu consigo usar da parte administrativa, né, minha formação, minhas experiências, parte técnica. E eu vi a posição de tester, né, analista de testes. Eu falei, olha, isso é interessante, gostei. E aí eu fui focando em cursos nessa área. E no meio disso, eu trombei com o UX, que assim, peraí, como assim existe isso? Como assim meio que não precisa programar? Comecei a explorar grades de cursos, e aí nesse momento eu consegui investir no Alura, e aí eu fui vendo a grade da formação deles de UI UX, isso me norteou assim, que foi o estalo, que eu me apaixonei e falei, meu, é isso. E aí comecei no LinkedIn buscar essas pessoas, ver a formação delas, experiência, eu pesquisava, tá, o que é prototipar, o que é as experiências delas, né, eu ia e tentava entender o que ele fazia. Então, isso que foi me ajudando a definir o que eu queria seguir na área de tecnologia. Então, e aí, a partir disso, quando veio, né, a minha decisão realmente de pedir demissão e investir na faculdade, eu já tinha um background que eram cursos da Alura, bootcamps voltados a design, né? Qual que pode ser a minha porta de entrada para uma empresa, faculdade, estágio que eles, né, que é a maior porta de entrada de contratação das empresas? Falei, então é isso. Pesquisei se o curso de design entrava, falei, então partiu. Isso que foi desse jeito. Então, o que eu dou de dica, né, nesses processos não se preocupe em relação a dinheiro no primeiro momento. Conteúdo gratuito é o que mais tem. Saiba pesquisar, né? A minha maior fonte, assim, que eu consumo informação em relação ao UX designer, sim, é no Instagram. YouTube, eu acesso mais parte de tutorial, tudo mais, só que eu acho que a minha maior fonte, assim, gratuita mesmo, é essas duas plataformas. Aí, a partir do momento que você tente fazer uma grade, né, de estudo, você pode partir de qual princípio? Olhando cursos de universidades, MBAs, que seja, né? E tenta montar uma grade que seja acessível para você. Aí defina carga horária, porque você pode estar trabalhando ou não, né? E aí, a partir disso, você é meio que uma coisa que vai fluindo, né? E quando você, agora eu tenho dinheiro, eu quero investir. Pesquise. LinkedIn, entre nas pessoas, vai vendo o perfil delas, o que está escrito, que curso que elas fizeram. Aqui tem um bootcamp de tantos reais. Pesquisa, vê, pega feedback, que nem se você fosse comprar um carro, que nem você fosse investir em outra coisa, faça isso com o conhecimento. Beleza, conhecimento nunca é demais, só que no bolso nosso isso pega. E geralmente a pessoa que está migrando de carreira, né, que o meu momento e acredito de outras pessoas, essa questão financeira também aperta um pouco. E esse era um dos meus maiores medos, de investir, por exemplo, num curso e não numa faculdade, porque é muita coisa de marketing, né? Garanta salários altos e você vai ser contratado. Essa promissa, ela pode, né, crescer de uma maneira desenfreada dentro da gente. Eu queria algo muito pé no chão. Por isso que eu fui pelo caminho da faculdade, né, de uma outra graduação, cabia no meu bolso, fiz a pesquisa, cabia nos meus horários, né, a minha formatura também é EAD, né, e aí que foi o plano, né, e surgiu o momento do Venturos, né, do processo de estágio. Eu quase não me inscrevi, foi por muito pouco, porque eu ficava assim, imagina, eu não vou conseguir, aquela síndrome da impostor, de tudo que eu pensava, eu falei, imagina, por que eu vou tentar fazer isso? Loucura, tô agora, eu só coloquei o pé na piscininha, né? Já vou dar o tibum no tanque, né? Mas olha, é aquilo que eu falei, não me arrependo de absolutamente nada. Ainda bem que eu me inscrevi no último dia,
Aí, em janeiro veio aquela notícia maravilhosa, e fevereiro eu vejo o mês de fevereiro lindo, que eu imagino eu entrando na empresa de novo, fazendo todo o processo de integração, de onboards, né? Eu viveria tudo de novo, porque realmente foi incrível, ajudou demais. Essas são as minhas dicas e basicamente o meu processo. Legal. E uma coisa que eu ia comentar é que como essa síndrome de impostor persegue, né, a nossa área. Eu não sei outras áreas, mas eu vejo isso muito recorrente. O Lúcio comentou dessa situação de se autoduvidar, duvidar da sua própria capacidade. Outras pessoas já estão muito tempo na área, você também comentou sobre isso. E digo por mim mesmo também, de ter essa mesma sensação de síndrome de impostor. É uma questão muito inerente, eu acho, dessa área de tecnologia. Eu ia fazer um comentário, talvez assim, um pouco mais voltado para a Juliana, mas talvez com o Lúcio, talvez ele identifique alguma similaridade, né? Porque no caso, no ano passado aconteceu assim, mais no começo para o meio do ano, aconteceu no mundo assim do design que o boom do design tá rolando de certa forma, mas ano passado realmente teve um grande boom de pessoas querendo migrar de carreira para o design, pessoas às vezes realmente interessadas em ser designers, pessoas talvez mais interessadas nos ganhos do design, né? Porque às vezes as pessoas olham para o design e falam: é mais fácil você aprender a ser designer, porque teoricamente é algo mais relacionado a humanas, do que você ir para a programação, que está relacionada mais à parte lógica, matemática. Tem um pouco essa mentalidade, talvez. Mas, de qualquer forma, no design surgiram os famosos cursos, né, de faça aqui o curso em 3 meses, seja contratado em até 3 meses e ganhe até 3 vezes mais do que você ganha. E foi até assim um escândalo que várias pessoas famosas, indireto ou diretamente, prometendo isso, né? E sempre a pessoa falava: não estou prometendo isso, depende da pessoa, eu só estou botando aqui que se você fizer design, você vai estar empregado em 3 meses e que você vai ganhar 3 vezes mais, mas eu não estou prometendo isso. E aí, então, eu queria saber um pouco, assim, do lado do design, mas, Lúcio, novamente, se você também identificar alguma coisa do seu lado nisso, como que você evitou essas ciladas, ou se você chegou a cair em alguma delas, ou quase caiu, como que foi para você? Quase caí, isso assim, foi inegável, porque você tem momentos que, para mim, assim, foram momentos de desespero, né? Porque era aquilo, eu estava estudando, estudando, e aí às vezes olhava um perfil de alguém muito mais jovem, ou principalmente, né, níveis de senioridades maior, aí eu entrava lá, pessoa formada em design há 1000 anos, e não sei o que, eu falo, meu Deus, como que eu vou conseguir isso? Aí veio uma promessa dessas, né, de X tempo de estudo para tanto de salário e garanto uma vaga e o salário, sempre isso, o salário vai ser X, a base é isso, eu ficava, meu Deus, porque é uma coisa exorbitante, né? Eu acho que poucas pessoas, assim, só realmente pessoas de transição de carreira que conhecem outras profissões, né? Para ver o quanto a área de TI, assim, paga bem, né? Então, isso que me assustava, era porque eu nunca tinha imaginado almejado salários desse valor. E aí eu ficava, meu, o que eu vou fazer? Eu preciso investir tanto, eu não tenho mais isso, e ainda que no meu caso, né? Eu não estava tendo renda, né? Então me dava aquele desespero que eu ficava, o que eu faço, o que eu faço? Mas é aquilo, não fique preso a só um anúncio bonito que você recebe no e-mail. É como eu falei, esses investimentos de curso, graduação, MBA, que seja, faça um processo que nem você faria para comprar uma casa, um carro, algo muito grande assim que você investiu, sabe? Pesquise, lê comentários, mas vai assim, todas as fontes que você conhece, né? É LinkedIn, é Instagram, é YouTube, é Facebook, vá, pesquise mesmo, porque assim, parece que é um processo fácil, mas eu acho que a gente tem que partir aqueles ditados, né? Do mesmo jeito que vem fácil, vai fácil, né? E coisas a longo prazo, né, para ser duradouro, é um processo. E um processo não ocorre só em uma semana, um mês, 3 meses, né? É realmente um tempo, porque você precisa realmente aprender. Então, eu fiquei muito ansiosa, muito, às vezes até curiosa de entrar nesses cursos, né? O que me ajudou também, que essas pessoas, apesar aí das polêmicas todas, é porque eles sempre dão teoria, né? Uma palhinha de como que é. Então, soltam 1, 2 aulas antes, fazem lives e tal. E eu assistia.
isso que me foi, assim, dando uma clareada na visão, do tipo assim, peraí, né? Não que a pessoa se contradiz, mas você começa, assim, se você escutar aquilo com mais calma, tudo, e aí você lendo outros comentários, aí você vai, peraí, não é tudo isso, calma, aí você volta para o seu centro, né? E aí respira e vê qual caminho realmente faz sentido, mas falar que é tentador sim, né? A gente imagina que não é uma coisa fácil, mas eu acho que o que tem que pôr na cabeça é um processo e ele vai levar tempo. Os que prometem coisas assim, será que não é melhor investir um valor, metade desse valor numa assinatura, né? O que vem mais na minha cabeça é a Alura, mas temos no design tem outras 1000 plataformas, né, voltadas a mais cursos assim. Será que não vale a pena um ano de curso, de uma assinatura, de algo que eu vou ter infinito conteúdo, em vez de injetar 2, 3 mil reais em 2 meses? Você pesa. Então, eu acho que isso também é uma questão para se olhar, mas meu conselho basicamente seria esse: pesquise, não faça as coisas no impulso, porque eles têm cancelamento em 7 dias, que seja, mas é aquilo. Eu insistiria em fazer, e aí eu ia chegar no meio do curso e ia ficar, tá, não era isso que eu queria, ou terminar o curso e não ter a vaga, né? Esse tipo de coisa não tem como prometer. Então, é realmente muito pé no chão e pesquise, e na dúvida contar com alguém no LinkedIn, eu não tenho ninguém próximo, tudo, gente. LinkedIn está aí para isso. Seja educado, aborde pessoas que têm um certo destaque, né, lá no LinkedIn e pergunta: o que você acha sobre isso? E acho assim, já é um adianto na vida fazer isso para não cair nessas ciladas e acabar, né, injetando o seu dinheiro num curso desse, né? Na minha parte também, sabe? Porque quando você começa a procurar esses cursos, começa a vir muita propaganda, né? E uma das que sempre tem é essa daí de estude full stack e receba $30.000 de salário, né? E quando eu mudei de área, meus colegas anteriores, eles falavam isso. Eles falavam, nossa, agora você vai ficar magnata. Mas o meu objetivo principal, né, não foi por causa do dinheiro, né? Foi a saúde mental atrelada à empregabilidade, né? No momento que eu estava, não tinha essa alta empregabilidade que tem no ramo da tecnologia, né? Então, eu busquei mais isso, mas essa promessa, né, de ganhe fácil, estude pouco, né? Ela sempre foi e está, né, em alta, né? Faça um curso X de 3 meses e saia já ganhando salários de R$10.000. Não existe nada fácil, né? A migração nossa diária é todo um processo que, olha só, eu e a Ju, a gente já está um ano estudando isso, né? Um ano pensando, teve todo aquele processo antes, será que vai dar certo ou não? Para agora tá começando a colher alguns frutos que a gente plantou lá atrás, né? Então, tem muito material gratuito na internet, muito vídeo, e que pode ajudar a gente nesse ponto, né? Não vamos cair nessas iscas. É muito bem colocado, muito bem lembrado, porque essas promessas existem não só nessa área, mas em todas as áreas, eu diria. Gente que está tentando se aproveitar e tirar dinheiro dos menos avisados e usam esses gatilhos de ganância ou de escassez para vender curso e tirar dinheiro da galera. Uma coisa que você comentou bastante é nessa parte de transição, a gente sempre pensa nos estudos, essa dificuldade de realocar, mas também tem esse fator financeiro envolvido, de não poder gastar uma grana boa no início para algo mais pesado, assim, de estudo e focar em conteúdos gratuitos, e o fato de não ter a renda para conseguir fazer essa migração. Então, existe esse medo, né, da parte financeira, de ter uma estrutura, de conseguir o apoio dos familiares, não só o apoio emocional, mas ter uma maneira de se autossustentar ou de ter alguém na família que consiga manter as contas em dia até essa transição ocorrer. E pelo que vocês comentaram, isso aconteceu de forma bem legal, mas eu acho que é algo que a gente poderia comentar aí
rapidinho, porque eu acho que esse é um dos desafios para quem está migrando de área, né? Então, se foi esse um dos desafios e quais outros foram, assim, desafios grandes para vocês, além desse? Bom, da questão assim financeira, é realmente planejamento e eu acho que vai a mesma questão assim para alguém que gostaria de emagrecer ou ganhar massa, que seja, né? Para perder você precisa gastar. Parte mesmo do princípio da área financeira. Você não pode gastar mais do que você ganha. No meu momento que eu pedi demissão de uma empresa, eu tive o desligamento e tive um valor. Saí injetando esse valor loucamente. O que eu fiz foi segurá-lo o máximo que eu pude, né? E só realmente gerenciando o que eu tinha de compromissos, né, para acertar. Então, eu fiz isso. E aí, conversar com as pessoas que você marido, esposa, se mora com os pais, o que seja, tipo assim, olha, é possível segurar as pontas aí de eu não pagar, se você tinha alguma responsabilidade, vamos por um aluguel, ou um carro, de falar, olha, você consegue assumir isso aí por uns 6 meses, um ano, ter essa conversa, né, deixar as coisas bem qualificadas, né, que no meu caso eu não ia estar gerando renda, né, mas assim, caso eu tivesse, mas quero investir em outra faculdade, quero investir em outro curso, realmente pôr aí no papelzinho, na planilha, num sistema aí financeiro e contabilizar realmente para fazer essa prospecção para ver se não vai gerar mais alguma frustração, porque eu acho que a pessoa na migração de carreira, o que ela menos tem que ter é preocupação, assim, um pouco com as outras áreas da vida dela, né? Porque realmente tem que dar muito sangue, tem que estar focado. Então, até mesmo um trabalho em paralelo, eu imagino que deve, e se você não está feliz nesse trabalho, também vai causar uma certa ansiedade. Aí imagina você ainda ter que se preocupar com o financeiro, se preocupar com alguma outra coisa, assim, se é possível dividir essa questão ou delegar, né, faça, mas tudo bem conversadinho, né, para poder gerar essa segurança, né, e aquilo é só por um tempo, né, não é para uma vida inteira, não é alguém que, eu vou sair daqui e vou viajar o mundo, eu não sei quando eu volto. Não, não é isso. Temos um período, porque se um dos objetivos é o estágio, ou é ingressar numa empresa, trainee, alguma outra modalidade, se você está estudando, se aplicando para a vaga, conhecendo a cultura da empresa, e você está tendo alguns retornos positivos, apesar de serem nãos, mas quase lá, faltou isso. Pega esse feedback e transforma, né? Transforma no seu suporte, transforma naquele gás a mais, né? Então, eu acho que tudo tem que ser conversado, né? A partir do momento que é conversado e aí as pessoas ficam com as responsabilidades dela, tudo certinho, isso já é um grande adianto, né? Então, no meu caso, realmente, parte aí de responsabilidade financeira, tudo mais, é o que pesou, né, como desafio, e os outros monstrinhos que ficam na cabeça, né, que vem idade, vem não sei o quê, mas será que eu tô certa? E aquilo, procure ajuda, procure conversar com as pessoas próximas, se necessário, procurar aí um terapeuta, um psicólogo para externalizar isso, né, pessoas da área, que eu acho que vai ser de grande ajuda para poder canalizar e deixar seus objetivos mais claros e esse desafio não ficar algo tão grande ao ponto de ser tão sofrido, né? Porque a gente cresce a partir da dor e sofrimento, mas não precisa ser algo tão penoso, né, para a gente viver. Tem que ter, tipo, essa visão que eu ilustrando, de olhar para trás e falar, cara, valeu a pena, sofreu, doeu, quase me lasquei, mas, ó, tô aqui e deu certo, né? Lúcio, você quer comentar um pouquinho? Eu acho que... Eu não tenho muito a complementar, não. Eu acho que a Ju ela falou bastante de como que é essa parte que tem que envolver esse planejamento, principalmente o financeiro. Tem pessoas, assim, que têm um privilégio de poder de poder ter um tempo a mais para estudar, né? De poder ter o montante para esse estudo separado, né? Aí eu me enquadro num desses, sabe? A gente fala em privilégio mesmo, porque desse lado teve a minha esposa que segurou as pontas, né? Porque uma queda vertiginosa, né? Tipo, quase 50% dos nossos ganhos com a minha saída da minha CLT para virar estagiário na área, né? Mas agora a gente começa a voltar ao normal, né?
do planejamento, reduzir gasto, entender o que tem que fazer, o que é necessário. Então, ter um apoio, ter uma rede de apoio, sabe, é essencial para você conseguir se desenvolver nessa nova área que você quer entrar. Legal, né? Eu acho que essa rede de apoio também ela conta muito como um gás extra para o seu propósito, para continuar fazendo quando o perrengue bate. Porque eu penso também que um dos grandes desafios, eu acho que vocês podem comentar também um pouquinho, é a questão de sacrificar o tempo, né? Você está sacrificando tempo com família, tempo com o lazer e tudo mais, que você gostaria de estar fazendo outra coisa para estudar, mas com um propósito maior por trás e porque você tem essa rede de apoio que está contando com você para fazer isso, que está te ajudando a fazer essa migração. Então, se vocês tiverem algum pouco desse case, desse comentário a respeito do sacrifício do tempo. Por minha experiência própria, assim, assim que eu saí do meu emprego CLT, eu sabia que eu ia ter que estudar bastante para me desenvolver numa velocidade um pouco maior, né? A minha curva de aprendizado seria um pouco diferente. Então, eu tinha 6 horas ali de estágio, off the records, às vezes eu ficava um pouco mais, né? Mas eu estava focado nisso, né? Então, eu trabalhava um pouquinho mais, terminava o trabalho e eu começava a estudar, assim, 6 horas por dia que eu tinha mais. Então, às vezes era 10, 11 horas, eu tava estudando, né? E fim de semana, meio período, assim, no sábado, um pouquinho do domingo também, porque eu sentia essa necessidade de correr atrás de um desenvolvimento um pouco mais rápido, porque eu saí cru para algo mais assim, para sair para algo mais personalizado, né? Eu queria até complementar um pouco o que o Lúcio falou, que eu lembrei até assim, é um pouco talvez até de gatilho, mas eu lembro como eu falei, eu advogava antes e eu tinha diversos amigos que estudavam para concurso, né? Alguns ainda estão estudando para concurso, inclusive. E é engraçado você parar e pensar isso, porque a pessoa, por exemplo, está lá estudando para concurso e você às vezes vê o cara assim, estou estudando para o vestibular de medicina, né? Que é o grande desafio que as pessoas falam, medicina é bizarro e tal, para você entrar, e depois é concurso público também, você tem uma dificuldade, uma grande concorrência, e aí você vê a pessoa que às vezes estuda para concurso falando assim, não, eu tô estudando aqui 12, 20 horas por dia, o cara daqui a pouco fala, tô estudando 32 horas por dia, né, tipo, tô fazendo tipo Hermione, tô voltando no tempo para estudar. Mas é um pouco engraçado que as pessoas acham assim, eu tô migrando de carreira, e aí eu tô tendo prazer aqui, de certa forma, não é tipo prazer que é sempre prazeroso não, gente, tá? Às vezes é bem doído. Mas eu tô trabalhando com o que eu gosto, né? Como o Lúcio e a Juliana falaram. E as pessoas acabam achando que não, você não tá estudando. Gente, não é tipo, vou migrar de carreira, estou com o que eu gosto e as coisas entram por osmose, não. Eu lembro, por exemplo, que quando eu fui fazer minha faculdade, novamente, meus amigos estavam estudando para concurso lá o dia inteiro, mas eu passava a manhã inteira numa faculdade. Eu optei na minha migração de carreira, eu tive a oportunidade de fazer uma nova faculdade, então eu fiz uma nova faculdade. Então eu passava a manhã inteira na faculdade, eu acordava assim, tipo, 4 da manhã, porque era no Rio e o trânsito no Rio é um inferno. Então eu saía da faculdade e depois de um tempo eu tentei começar a estagiar assim que eu consegui. Então eu ia para o estágio e eu chegava às vezes em casa 9, 10 da noite e ainda tinha que fazer alguma coisa de estudo de certa forma também. Tudo bem que, assim, vocês não precisam também se sacrificar, se massacrar, mas, assim, você vai migrar de carreira, você vai precisar estudar. E é claro que a forma como você estuda vai influenciar um pouco seus resultados, assim, não sei se o Lúcio e a Juliana concordam comigo, mas só para deixar claro também, né? Tipo, migrei de carreira, estou feliz e é tudo arco-íris aqui, não. Mas é isso daí mesmo. Diversos momentos a gente tá estudando além da média, tá dando aquele gás, aquele esforço, né? Porque a gente está entrando no mercado que já tem outras pessoas que estão lá na frente. Né? Então a gente tem que correr atrás e dar um esforço maior que às vezes as pessoas não veem mesmo. Elas falam, nossa, que bacana, você está numa empresa de tecnologia que tem geladeira de cerveja e puff, né? Você não vai fazer muita coisa, né? Então você tem que dar ainda um gás a mais, né? Na hora que dá o resultado, as pessoas não viram o que você passou de perrengue para chegar lá, né? Isso é verdade. Exatamente, é aquele velho, o caso do iceberg, né? O pessoal só vê o que você está colhendo ali em cima, né? A parte do que você
noites em claro, que você chorou, que você se estressou, que você estudou mais, que você levou nãos, né, fora, ninguém tá vendo, né? Isso que eu ia comentar, né? As pessoas, elas não só vê realmente esse momento. Nossa, você entrou na empresa que você trabalhou do lado e não sei o quê, né? Que é o meu caso. Assim, como se fosse tipo assim, só faltou a Juliana subir e entrar, passar pela porta. Aí não é assim. Beleza, a gente não fica 24 horas estudando e tudo mais, só que a nossa pegada, ela acaba, e também assim, jamais, cada um tem a sua jornada, tudo mais, né? Seja a pessoa que entrou na primeira faculdade e tá com uma idade aí dentro do que é os planos, e ela entra e já vai para o cargo que ela gostaria, né? Não que isso seja o caminho mais fácil, mas é bem isso daí que o Lúcio falou, o esforço nosso, parece que as braçadas que a gente tem que dar, né, tem que ser muito mais forte e a gente tem que nadar muito mais rápido, porque realmente o tempo que a gente teve, né, aplicado em outras áreas e tudo mais, eu, assim, de maturidade, de soft skills, isso, assim, eu uso muito hoje. Realmente, a profissional que eu estou me formando na parte de design, ela tem muito da Juliana, da parte administrativa, que já foi recepcionista, que já foi analista, que já foi parte técnica, né? Tudo começa a se fundir, porque isso se trata de eu mesma, né? Como pessoa, isso reflete aí no meu lado profissional, desses contatos, de ter amigos ainda nas outras empresas, né, e ver como que a situação tá. Mas realmente, essa questão do esforço, da frustração de fazer a entrevista e não dar certo, né? E você tá tentando e você olha para trás e você fala, meu Deus, eu já passei por tanta coisa e tá difícil, como é que eu vou continuar? Então, assim, é um processo de automotivação que você vai, né? E você olha o Instagram das empresas e é tudo lindo. E no estágio, assim, eu acho que eu estudei muito mais durante, né, o meu processo de estágio no Venturos do que durante a transição, assim. Porque quando eu consegui o estágio, eu pensei, meu Deus, é a hora de eu mostrar. E eu fiz bootcamp, né? O Antônio foi uma pessoa próxima a mim que sabe disso. Tudo quanto era bootcamp, a Juliana estava enfiada, e eu estudava, eu pegava curso, saiu tal coisa gratuita. Eu continuei mantendo o ritmo, na verdade, eu aumentei esse ritmo, porque era a maneira de eu mostrar para mim mesmo, tipo assim, olha, você alcançou uma coisa, então agora acelera, porque é o seu momento, estuda, abraça esse momento do estágio, abraça o momento da faculdade e estuda. Então, acho que pós-estágio foi onde eu mais estudei, mais me dediquei, né, porque me deu aquele gás, né, e não me acomodou, e mesmo veio aí a efetivação, que momento incrível. Aí muda um pouco as esferas, porque já entra um projeto, fica algo mais sobre responsabilidade, mas assim, questão de estudo, continuo no mesmo desempenho que eu tenho na faculdade, levando tudo a sério. Eu sempre tento estar o máximo possível aí com o tempo que eu tenho disponível, antenada aí nas redes, LinkedIn e tudo mais, se sai um bootcamp, alguma coisa gratuita, né? Porque hoje, assim, com a faculdade é quase, né? Tenho mais um semestre, eu estou estudando qual que vai ser o meu próximo investimento, se vai ser uma pós, um MBA, né? E aí que vem o pé no chão mais em relação a isso, de não sair novamente fazendo qualquer curso, porque eu preciso olhar o momento que eu estou hoje e o que faz sentido. E mesmo a pessoa que não entrou na área ainda, ou está sendo estagiária, ela precisa ter esse raciocínio para poder, porque o tempo é um investimento, o tempo é muito valioso para ela. Então, invista ele com sabedoria, né? Para poder ter essa plantar hoje e colher amanhã algo mais que realmente faz sentido para você, né? E sempre com muita calma, pensamento, né? Sem possibilidade, porque tempo, ainda bem que temos aí para aplicar em bastante coisa. Obrigado, Ju, por compartilhar também. Na verdade, sim, estamos chegando perto do fim, então eu gostaria de fazer uma última pergunta para vocês, assim. Eu gostaria de entender, do ponto de vista de vocês, se... Porque tem... acho que um dos medos, assim, da hora de que você vai migrar a carreira é, assim, pensar, nossa, vou jogar toda a minha vida anterior para fora, né, de certa forma. Mas vocês acham que vocês conseguiram trazer algo da sua carreira antiga, assim, o que vocês trouxeram? Eu acho que eu consegui aliar, né? Porque eu sou uma pessoa que fala demais, né?
Inclusive, quando chamaram aí pro podcast, eu olhei pra Juliana e falei, "Ixi, eu acho que vai ser pouco tempo pra gente, né, Ju?" E eu já, na minha experiência anterior, eu trabalhava justamente com desenvolvimento e treinamento de liderança, né? Os temas de soft skills, então venda consultivas, comunicação, mapeamento de mercado, estratégia de mercado. Então toda essa linha de formação de um gerente de vendas, né? E alguns da área de pós-vendas, eu ajudava o pessoal nessa formação. Então quando eu cheguei aqui, eu comecei a olhar e falar, pô, poderia aplicar alguma coisa também, né? Então, o primeiro passo foi, pô, a comunidade de mentoria, né? Vou me inscrever. Fui lá e me inscrevi, porque eu falei, eu tenho algo para compartilhar com o pessoal, mentoria de liderança, de comunicação, de desenvolvimento de carreira, comunicação não violenta, né? Que está super em alta. São temas que eu já vinha trabalhando, que eu gosto de conversar sobre, né? Então, é algo que eu podia trazer e agregar. E aliado a essa comunicação, eu comecei a aplicar diretamente no meu grupo de estágio, né? Eu estava num projeto com outros estagiários, a gente tinha um total de, eu acho que 10 estagiários. Comecei a praticar aquilo que eu já vim estudando há um tempo, né? Eu era o mais velho da turma dos estagiários, né? Eu era a pessoa com mais idade, mais experiência já por ter trabalhado em outras empresas, né? Então eu peguei aquele conhecimento que eu tinha, que eu aplicava para a liderança e comecei a ajudar os meus pares. Então, gente, vamos conversar um pouco sobre carreira, por que você quer fazer isso, onde você quer chegar, você vai conversar com o seu superior, vai conversar com o seu gestor, conversa dessa maneira, aborda dessa maneira. Então eu tentava trabalhar tudo aquilo que eu já conheci, que eu tinha conhecimento em termos de comunicação, com o pessoal. Comecei a ajudar eles a desenvolver, a ir atrás do que estudava ou não para cada tema, por quê, como se relacionar com outras pessoas, né? Porque nesse meio do home office que a gente fica no meio digital, a gente esquece um pouco como é esse relacionamento. Eu falava para eles, eu falava, puxa a conversa, manda um oi lá no chat do Teams, conversa com fulano, com ciclano, vai interagindo. Então é isso que eu trouxe da minha experiência anterior, né? O desenvolvimento de pessoas, comunicação, que eu consegui alinhar. Eu alinhei com o tema que eu estava trabalhando. Então foi bem bacana. Não cheguei sem malas, não cheguei perdido. Da minha parte, assim, eu acho que muito mais do que só a graduação da administração, realmente foi a minha vivência em vários níveis de empresa, né, desde familiar a multinacional, setores, né, parte aí de automóveis, ferramentas, área de TI. Então, assim, esse misto todo que deu essa oportunidade foi de conhecer muito sobre processo, as áreas mesmo, né, de como uma empresa funciona, né, então, desde de trabalhos considerados um pouco mais simples, né, de um fluxo de uma nota fiscal, mas até que nível que pode chegar isso, a trabalhar com contratos, né, de ser suporte de compradores e ter que ficar alterando coisas em contrato, então, realmente, essa parte aí analítica que foi muito bem trabalhada ao longo dos anos, eu trago ela com certeza aí para a área, né, do design, né, por causa das interfaces, né, mas beleza, eram números, mas na área do design, e eu puxo isso da minha área administrativa, que eu gosto muito de documentação, né, de ver requisito, então isso talvez, né, dê uma facilitada numa parte que a maioria considere chata, é uma parte que eu gosto, né, e comunicação, com certeza, né, lidar com pessoas, seja do seu nível, aí sobe parte de gerente, pessoas de fora do país, né, sejam engenheiros, ou ter um cliente fora, ou também trabalhar com o cliente do lado, que eu também já passei por isso do meu cliente, ele ser muito acessível, ele trabalhar lado a lado com você. Então, todas essas esferas assim, que eu atingi durante a minha experiência profissional aí na área administrativa, eu com certeza trago elas hoje na parte aí do design, né? Então, as partes de comunicação, analisar, né? Ter consistência da informação, né? Anteriormente eu já conhecia
LGPD, por exemplo, então também trago isso hoje aonde eu estou, né? Então já tinha conhecimento aí de muitos protocolos de segurança da informação que são muito importantes e consigo, e o que fica assim muito específico, né? Como se fosse a área contábil, balancete e afins, aí isso daí infelizmente acaba ficando aí um pouquinho para trás, mas vai que um dia, né, eu trabalho, entro no projeto que é uma coisa financeira, aí eu me senti em casa, né? Porque é basicamente todo tipo de sistema que eu trabalhei aí mais de 10 anos. Mas, assim, eu fico muito feliz de realmente conseguir ter essa reciclagem aí e aprimorar, né, skills que eu estou trazendo de uma outra área, né, para o design. Muito legal, muito bom. É legal que todo o processo que formou a pessoa que você é ajuda você a ser uma, uma boa profissional na área que você escolheu. Que legal. Acho que é isso, né, Antônio? Sei que você tem algumas outras considerações finais. Eu, assim, gostei muito de conversar com vocês, né? Infelizmente, a gente tem um tempo, mas foi muito bom. Acho que é um tema que pode ser que no futuro a gente queira conversar, a gente pode chamá-los novamente, né? Tem a minha experiência, como eu falei também, que é similar à de vocês. Tem a experiência, no caso da esposa do João, né? Que o João viveu, acho que um outro polo dessa experiência. Mas é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, eu gostaria de agradecer aos ouvintes do Space Bar também. E vamos finalizando por aqui. Obrigado pelo convite, por dar essa oportunidade para a gente. E eu estou aberto aí para quem estiver nessa transição de carreira e quiser bater um papo, só me chamar lá no. A gente marca uma conversa um pouco mais. Também queria agradecer muito aí pelo convite, né, por esse tempo aí de vocês, né, o João, o Antônio e do Lúcio também aí, que foi meu parceiro aí no processo aí de estágio e até o momento da efetivação, a gente fez tudo praticamente junto, apesar de ser áreas diferentes, projetos diferentes, mas foi muito bom, assim, ter uma pessoa com uma experiência, vivência parecida com a minha, né, isso, apesar do home office, apesar da distância, né, tudo mais, isso ajudou muito assim para eu me sentir em casa, né? E eu também fico à disposição. Para quem me conhece, já sabe o meu jeito, que eu falo mais que eu da cobra, mas quem me conhece pode chamar aí também pelos canais aí da empresa que eu estou disponível para a gente trocar uma ideia. Muito obrigada aí, pessoal.